Bom dia. Marcos 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos que aglomeraram ali que já não havia lugar nem à porta, e ele lhes pregava a palavra. Então, passado o tempo, Jesus então retorna a Cafarnaum, e quando o povo tomaram conhecimento disso, sabendo que ele estava ali, então as multidões chegavam, aglomeraram, encheram-se. Nem assim na porta, na beira da porta, não tinha lugar, mas então a aglomeração tamanha era. E Jesus aproveitando ali, pregando a palavra. Tá? Jesus não perdia a oportunidade. Quando o povo reunia, Jesus pregava o evangelho, falava do reino, falava, cumpria exatamente aquela missão dele, que era apresentar o reino de Deus. E o que ele fazia? Então ele estava ali, juntou todo mundo, e pregando a palavra. Casa extremamente, estupidamente cheia, né? E as pessoas ouvindo ali atentamente. Claro que tinha muitos ali, como nós veremos, se procuravam tomar-se lugares à frente ali, eram os fariseus ou os saduceus, os religiosos, os escribas. Para quê? Para que pudesse descobrir alguma falha, algum erro, alguma coisa em Jesus para que tivesse motivo para acusá-lo. Então, naquela aglomeração, Jesus está ali pregando o Evangelho. Versículo 3 diz assim: E vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus e por essa abertura no teto baixaram a maca no qual se achava deitado o paralítico. Então vieram 4 pessoas, 4 homens, levando ali um paralítico, conduzindo aquele paralítico para que Jesus pudesse abençoar, curá-lo. Mas só que não tinha condições deles entrar, se aproximar de Jesus por causa da multidão, o povo, a aglomeração ali. Então o que eles fizeram? Eles subiram então o telhado da casa e lá então tiraram parte da cobertura, ali exatamente onde Jesus estava, tiraram aquela cobertura, Jesus está aqui nesse ponto, vão tirar em cima de Jesus ali. E então, eles carregando esse paralítico ali na maca, desceram ali com cordas, a maca diante de Jesus. Olha para você ver, primeiro nós vemos o amor que estes 4 tinham por este paralítico. Segundo, nós vemos a fé. Eles tinham uma fé tremenda em Cristo, sabia que Jesus Cristo poderia curá-lo. Você vê que o esforço que eles fizeram, isso mostra exatamente a fé. Eles acreditavam que Jesus iria curar aquele paralítico. Não sabemos se este paralítico era parente deles ou não, se de algum parente ou só amigos, não importa. O fato é que nós nos atentamos para a fé deles. E esta fé nós vamos ver que Jesus observa essa fé deles. Nós aqui, Jesus nem mesmo fala sobre a fé do paralítico. Paralítico nós não sabemos o nome, porque a Bíblia não nos fala sobre o nome desse paralítico. Olha para você ver.
Então eles baixaram ali a maca diante de Jesus. Versículo 5. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Jesus observando a fé desses 4. Quando Jesus viu a fé deles, Jesus olha para o paralítico e fala: Filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus não disse assim: olha, eu vou te curar aqui agora, eu vou fazer isso. Não, simplesmente disse: não, está perdoado. Então que fique bem claro aqui que ele estava doente, até mesmo paralítico, em consequências de pecados. Ah, pastor, então quer dizer que toda enfermidade é por causa do pecado? Não, nem todas. Nós vemos, por exemplo, lá em João, quando Jesus depara-se com um cego de nascença, ou seja, um homem que nasceu cego, e os discípulos perguntaram: vem cá, Senhor, quem pecou, este ou seus pais? Jesus falou: não, nenhum nem o outro, não foi nem os pais dele que pecaram, nem ele. É ilógico a pergunta, ilógica que os discípulos fizeram, porque se ele nasceu cego, como que ele teria pecado? Aí, se fosse falar nisso, estaria remetendo a uma outra coisa que não existe. Seria pecado pré-existente? Não. Ele falou: não, nenhum nem o outro pecaram. Mas neste caso aqui, Jesus demonstrou que era o pecado. Por quê? Como que foi a cura que Jesus está agindo na vida dele? Ele falou: nós estamos perdoados os teus pecados. Jesus perdoou os pecados dele. Então, a culpa a doença dele era em virtude do pecado. Entretanto, versículo 6, entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar deste modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Como eu disse anteriormente, ali estavam alguns mestres da lei, alguns escribas, os religiosos, que já ficaram no íntimo deles. Não chegaram a comentar, mas estavam no íntimo. Só que nós não podemos esquecer: o Senhor conhece os nossos pensamentos. Então ele já disse logo de cara, falou: olha, eles ficaram pensando que isso é blasfêmia. Como é que ele pode perdoar pecados? Na verdade, a blasfêmia, eles que estão blasfemando, porque eles tinham a obrigação de conhecer claramente as Escrituras e os profetas, que era o que existia naquela época, e as Escrituras e os profetas apontavam, que era o Pentateuco, o livro de Juízes, a história de Israel, ela mostrava exatamente que era Jesus, ela apontava para Jesus. Moisés falava sobre Jesus, Isaías, Ezequiel, Jeremias, tantos os profetas mostravam, falavam que Jesus, como ele viria, como seria o Messias, se eles tivessem realmente, que era a função deles, se aprofundar realmente, eles saberiam que aquele era o Filho de Deus. Eles saberiam que aquele é o Messias, então eles saberiam que não poderia falar, porque eles acusando Jesus de blasfêmia no íntimo deles, na verdade, eles que estavam blasfemando. Às vezes nós falamos as coisas, pensamos e de maneira errada, por nós não examinarmos a Escritura, por nós não examinarmos a palavra de Deus. Falamos na emoção. Ah, mas por que eu acho isso? Não importa o que nós achamos. Vamos buscar fundamento na palavra de Deus. Assim também já me disseram: pastor, é possível alguém ser curado
alguém, Deus se manifestar na vida de alguém, mesmo essa pessoa não tendo fé, mas pela fé de outros? Sim, claro que é. Por que que é? Aqui nós estamos observando. Nós temos um exemplo claro aqui, que Jesus disse bem, ele observou a fé que eles demonstraram dos 4. Jesus, observando a fé deles, viu que eles tinham fé, falou, não, então tá bom, tá perdoado os pecados do moço, né, do paralítico. Então nós temos que, mesmo diante de uma situação, você tá lutando por essa, por aquela situação, mas a pessoa, por uma pessoa, e essa pessoa não tem fé, não importa. Se você tem fé, coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação, que Jesus vai ver essa fé. Jesus vê a nossa fé. Ah, pastor, mas a minha fé só serve para mim? Não, minha fé serve para qualquer coisa. A minha fé serve para mim mover montanhas. Jesus disse, falou, olha, se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, ou seja, que é a menor semente que existe, você pode dar ordem ao monte que atira no mar que ele vai. Então não importa qual é o monte de problema, o monte de dificuldades, o monte de enfermidades, não importa o que seja, nós podemos dar a ordem se nós tivermos fé. Versículo 8. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo, e lhes questionou, por que cogitais dessa maneira em vossos corações? Jesus, sabendo que ele estava pensando, vem cá, espera aí. Eles não falaram, só como nós vimos em cima, no versículo 6 fala, os entretanto, alguns dos mestres ali, por ele estavam sentados, julgaram em seu íntimo, não falaram. Mas aqui nós vemos que Jesus conhecia o que eles estavam pensando. Jesus diz que no versículo 8, mas Jesus percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou, por que cogitai dessa maneira em vossos corações? Jesus falou, mas peraí, por que vocês estão pensando isso? Por que que vocês estão pensando que eu não poderia perdoar? Por que vocês estão pensando que estou blasfemando? E ainda continua no versículo 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados de ti os pecados? Ou falar, levanta-te, toma tua maca e sai andando? O que é mais fácil falar? O que é mais fácil falar? Falar com ele que estão perdoados os teus pecados? Ou simplesmente falar, pega sua maca, levanta e anda. E nós sabemos que esse paralítico não tinha a menor condição de andar. Primeiro, para você, é só o fato, paralítico já diz tudo. Mas você vê que não tinha condição nenhuma mobilidade, que tiveram que descer ele em uma maca. Ali, na presença de Jesus, descobriram ali a casa onde Jesus estava, descobriram parte dela para descer esse paralítico. Então Jesus agora pergunta, vem cá, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e toma tua maca e anda? O que é mais fácil? Versículo 10. Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu o seu paralítico. Eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando a sua maca, saiu andando à frente de todos que, estupefatos, glorificavam a Deus, exclamando, nunca vimos nada semelhante a isto. Jesus falou, olha, mas qual que é o mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma tua maca, anda e vai embora para sua casa? O que é mais fácil? Claro que eles não falaram nada, Jesus continuou. Falou, não, mas para vocês verem que eu tenho autoridade aqui na terra, ou seja, que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, para você ver que eu tenho. Então está mostrando claramente, presta atenção, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. É isso que Jesus está mostrando.
para mostrar isto, que eu tenho autoridade. Aqui ele pega, vira para o paralítico e fala, olha, eu te ordeno. Está ordenando, está mandando, exigindo. É uma determinação. É uma ordenança. Levanta-te, toma tua maca e vai para casa. Manda, pode levantar. Olha bem, é um paralítico, um homem que até então não andava, não se movia. Jesus falou, eu estou mandando você levantar. Eu estou mandando você agora pegar a sua maca, onde você estava deitado tanto tempo. E vai para casa. Pega ela e vai embora para sua casa. Não falou para ele também ficar ali, esperando, ouvindo Jesus terminar a pregação, nada não. Falou, não, agora. Pega a sua maca, levanta e vai embora para casa. A ordem. E ele obedeceu. No mesmo instante, aquele cara paralítico levantou, normal, e pegou a maca dele. Olha bem, na obediência, passou no meio do povo ali, deu com licença, com licença, com licença, e foi embora para casa dele, levando a maca. Uma ordem de Jesus. Ordenança. Temos que entender isso, é uma ordenança. Quando Jesus nos manda fazer algo, nós temos que fazer. Nós não temos que ficar olhando as impossibilidades. Agora imagina se este homem começasse a falar, não, como que eu vou levantar? Ele sabe que eu sou paralítico, eu não vou me levantar, não posso. Com certeza não seria curado. Como é que eu vou pegar a minha maca? Ele sabe como é que ele está mandando eu levantar, fazer uma maca se eu não consigo, eu tenho que ser carregado. Ele viu chegando aqui carregado. Agora, nós limitamos o poder de Deus. O Senhor nos dá ordem constantemente. Olha, faça assim, age dessa maneira ou daquela maneira. Mas nós, não posso. Vai ser difícil. As pessoas têm um pensamento da seguinte forma, para mim viver de uma maneira digna, eu tenho que ganhar um salário de X. Mas o Senhor já diz ao contrário. Falou, não, o que você tem é o suficiente. É o bastante. As pessoas, o Senhor diz, olha, o seu marido, a sua esposa, vai ser liberto se você estiver vivendo em conformidade com a minha palavra. Eu ordeno ele voltar, eu ordeno ela voltar. Mas as pessoas falam, não. Eu vejo como ele faz, ele falou, está com raiva de mim. A maneira como estou agindo está deixando ele cada vez com mais raiva, vai ser impossível. As pessoas começam a limitar-se. Mas nós temos que obedecer. Paralítico, ele recebeu a cura, porque ele foi obediente. Nós temos que entender que o Evangelho é obediência. Nós temos um exemplo de obediência que foi Jesus. Jesus ele foi vencedor, como a própria palavra fala, que ele foi obediente ao Pai. Jesus mesmo fala, não, o Pai me ama porque eu obedeço. É obediência. Tudo se resume em obediência. Se nós obedecermos o Senhor, obedecermos a sua palavra, com certeza nós venceremos. E aí aconteceu, no versículo 12, que eu não comentei, é que, como ele saiu assim, o povão então ficou assustado. Nós nunca vimos nada acontecer assim. Glória a Deus, estavam glorificando, exclamando a Deus, né? Aí no versículo 13, uma vez mais saiu Jesus e foi caminhar na praia. E toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Aonde Jesus ia sempre, ia multidões atrás, ia falar com ele. E todos que iam ao seu encontro, Jesus fazia o quê? Jesus pregava. Jesus pregava o Evangelho. É isso que Jesus fazia. E assim, da mesma forma, nós temos que aprender, em toda situação, pregar o Evangelho.
Não importa a situação, não importa a circunstância, vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar. Ah, não chegou. Ah, tem uma reunião aqui, nós estamos todo mundo reunido, vamos falar de Cristo, vamos falar de salvação, vamos falar do poder de Deus, vamos falar de santificação, vamos falar de arrependimento. Vamos apresentar Jesus. Se ele é o nosso mestre, nós temos que fazer o que ele fazia. Versículo 14. Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria, e o chamou: segue-me. Ao que ele se levantou e o seguiu. Este Levi é o Mateus, é o mesmo que o Mateus do primeiro evangelho, que escreveu o primeiro evangelho. Né? Na verdade, quem escreveu foi o Espírito Santo que usou ele para escrever isso. Então, Mateus, o Levi. Então ele era um publicano, um cobrador de impostos. Jesus passou e falou: não, vem cá, me segue. Ele largou tudo ali e seguiu. Nós observamos Jesus, as pessoas que ele escolheu eram pescadores, cobradores de impostos, eram pessoas que não tinham cultura, eram pessoas que era considerado que os judeus tinham raiva. Essa é a realidade. Os judeus tinham raiva dos cobradores de impostos. Primeiro, que a maioria eram meio desonestos. Segundo, estavam a serviço de Roma. E, além do mais, eles nunca cobravam o que era correto. Eles cobravam a mais para eles ficarem. Como nós temos um exemplo lá em Zaqueu. Zaqueu também era um cobrador de impostos. E quando Jesus foi para a casa dele, pregou para ele, ele falou: as pessoas que eu prejudiquei, que eu furtei, que eu enganei, eu devolvo 4 vezes mais. E assim ele fez. Jesus elogiou e falou: não, hoje eu vi salvação nesta casa. Ali serve um exemplo quando eu falo com as pessoas: não, você se converteu, você tem que abandonar o erro. Você tem que, não, porque quando eu estava errado eu consegui isso aqui. Não, você tem que devolver o que não é seu. Você conseguiu, mas na época da ignorância, pois mas agora você devolve. Zaqueu devolveu tudo. Zaqueu, que ele tinha roubado, ele falou: não, eu devolvo 4 vezes mais a todos aqueles que eu prejudiquei. Então agora as pessoas às vezes fazem coisas no passado. Não, quando eu me casei, o segundo casamento, eu não conhecia Cristo, então Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Realmente, Deus não leva em conta, ele nos chama ao arrependimento, é a continuação do versículo. Então o que é arrependimento? Agora você sabe que você está no erro, então abandona, desfaz isso, abandona esse erro, porque senão você realmente não se converteu. Então, muito bem, aí então ele passou a ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, o Mateus, o Levi. Versículo 15. Aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Então, Jesus foi para a casa de Levi, mandou Levi seguir, foi para a casa dele, né? E lá foram muitos publicanos, as pessoas de má fama, aquelas pessoas que os judeus, os religiosos, falavam: não, são pessoas impuras, são pessoas que não se devem envolver, não devem participar com elas. Mas Jesus estava com elas ali à mesa e sempre pregando o evangelho. Estava ele e os discípulos. Versículo 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Então os religiosos,
mestres da lei, os fariseus, de uma forma geral, que estavam ali, vendo Jesus, aqueles monte de pessoas, publicanos, pecadores de uma forma geral, junto com Jesus, se alimentando, eles perguntaram aos discípulos de Jesus: mas vem cá, por que o mestre de vocês come, se alimenta ali com pecadores, está no meio da roda de pecadores? Foi o que Jesus disse. Jesus ouviu isso e já perguntou, já disse, falou: não são os que têm saúde que precisam de médico. Não são. Quem tem saúde não precisa. Quem está doente, enfermo, é que precisa de médico, mas sim os enfermos. E eu não vim convocar justos, mas sim pecadores. Jesus não morreu, não foi por causa dos justos, não. Já que uma vez que eram justos, eram justos, por que não precisaria de salvação? Já estavam salvos, eram justos. Mas Jesus veio por nós, todos nós somos pecadores. Ele veio chamar os pecadores. Ah, pastor, eu vivi no pecado a maior parte da vida. Agora, se você vier para Jesus, Jesus veio por sua causa. Ah, pastor, eu fiz muita coisa errada na minha vida, mas agora se arrependeu, venha para Jesus. Jesus veio por sua causa, ele morreu por sua causa. Ele morreu por minha causa. Era um pecador nato. Eu sempre disse isso, nunca omiti. Mas Jesus me chamou, Jesus me trouxe para ele, Jesus me salvou. Então, hoje, às vezes as pessoas me criticam, não, porque na verdade eu praticamente não tenho amizades com um monte de igreja evangélica, esse tipo de coisa. Muitas vezes falam: não vejo, não entendo, eu vejo o pastor falando com A, com B, com C, ele é católico, é espírita. Uma vez eu estava conversando com um senhor, aí um pastorzinho de uma igreja aí, e me chamou no canto: pastor, faz favor. Vem cá, você sabe com que o moço está conversando ali? É espírita, é macumbeiro? Eu disse: o que tem, velho? É bom que eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Não, pastor, você sabe que tipo de pessoas tem que afastar. Eu falei: não. Para Deus fala para me afastar dos falsos crentes. Não tem como nós nos afastarmos de pecadores, não. Ao contrário, nós temos que nos aproximar. Se nós somos luz em Jesus, estas pessoas também serão beneficiadas, serão iluminadas através de nós. É a nossa função. E assim elas poderão enxergar com clareza. Jesus veio para nós, somos pecadores. Versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhe Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto os têm consigo? Os discípulos de João Batista, os fariseus, os discípulos estavam jejuando, né? Praticando a antiga lei de Moisés mandava sempre, né? Os costumes de jejuar por qualquer motivo. Aí eles iam perguntar: vem cá, os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu pela seguinte forma: como pode os convidados do noivo estar em jejum se os têm consigo? Ou seja, enquanto eles têm Jesus, eles não podem jejuar. Ah, não, eu estou bem com Jesus, eu estou bem firmemente em Jesus hoje. Eu não tenho necessidade de jejuar, porque a função de jejum não é jejuar por, eu vou jejuar por você, é mentira, isso não existe. Eu vou jejuar para não conseguir esta ou aquela benção. Não existe. Nós jejuamos por nós mesmos, sinal de nossa humilhação diante do Senhor, para nós enfraquecermos, nós quebrarmos a nossa carne e buscarmos o crescimento espiritual, nos fortalecer para recebermos mais poder de Deus, o Espírito de Deus, receber mais de Jesus. Então essa é a função. Mas se eu tenho Jesus comigo, eu estou sentindo, eu estou bem, por que eu vou jejuar? É ilógico, não tem necessidade. É isso que Jesus está dizendo. Falou: como pode os convidados do noivo jejuar enquanto tem consigo? Por que os discípulos dele teriam que jejuar se estavam junto com Jesus? Qual era a função do jejum? Não tem a função de jejum.
Agora no versículo 20 ele fala: contudo, virão dias quando o noivo lhe será arrancado, e então nesta ocasião jejuarão. Então nesta ocasião, você sentiu falta, você não tem jejum, você está fraco espiritualmente, vai jejuar. Vai jejuar. Esse é o momento de jejuar. Esta é a hora de jejuar. Fora disso, não. Então temos que aprender. Eu estou bem espiritualmente, vou fazer mais um jejum. Por que você vai fazer jejum? Não estou bem espiritualmente, eu não vou fazer jejum. Não estou sentindo nada, a carne está gritando, eu estou fraco espiritualmente, assim é certo. Então agora eu vou jejuar. No versículo 21 ele continua falando. Falou: ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho. Caso faça, o vinho arrebentará o recipiente, e desta forma, tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. Ou seja, o exemplo que Jesus dá: se você tua roupa está uma roupa toda velha, né? Uma camisa velha, já bem ruim. Se eu pegar um pedaço de tecido novo, colocar e emendar aqui, o que vai acontecer? Ele vai forçar e vai abrir mais, vai estragar ainda mais o resto da camisa, que não suportará esse tecido novo que estou colocando no remendo. Então o buraco vai ser maior. Ou da mesma forma, você fez um vinho novo, lá que o pessoal na época, nas videiras, fazia, elaborava o vinho, aí vai colocar o quê? Aquele vinho novo ali, vai colocar então numa vasilha nova. Porque se colocar ela numa vasilha velha, a vasilha vai romper-se. O que Jesus quer dizer com essas afirmações? Ele quer dizer da seguinte forma: que não tem condições de pegar ensinamentos antigos, da lei antiga, e colocar agora na graça, colocar no evangelho. Que essa determinação, esses costumes dos jejuns, por qualquer motivo, é coisa da lei, coisa antiga do passado. Então não tem como trazer este conhecimento, tentar colocar agora na graça, no evangelho. Então as pessoas que ainda teimam em querer jejuar, temos que entender que isso é um costume antigo, da lei antiga. Nós só jejuamos quando sentimos necessidade de fortalecer espiritualmente. Por outro motivo, não tem. Temos que entender exatamente o que Jesus está falando. Não se coloca remendo novo em vestes velhas, nem vinho novo em odres velhos. Que é passado. Não adianta nós tentarmos enfiar a lei, a antiga lei agora em Jesus, não. Porque não é isso que nós vivemos. Ok? Nós lemos hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós fomos até o versículo 22. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo: leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.